Quando você vai engravidar? Atire a primeira pedra à mulher que nunca escutou essa pergunta. O problema é que o questionamento vem com uma afirmação que a sociedade impõe como certa. É afirmar que a maternidade é um caminho natural para todas as mulheres. Há quem tenha o sonho de engravidar, há também quem não sinta essa vontade, seja por questões profissionais ou apenas por não se identificar com a maternidade. O cenário Diversidade dessa semana traz um debate bem explicativo sobre o não ser mãe. Se eu fosse você, eu não desgrudava da telinha. Então fica aí que o programa tá só começando. Então, Edney, conta pra gente o que te fez escolher pela não maternidade. Então, a escolha pela não maternidade não foi uma situação específica. Na verdade, eu acredito que ela foi uma construção. Porque desde muito nova eu tive que cuidar das minhas duas irmãs mais novas. Eu tinha inclusive 9 anos de idade e tinha que cuidar de uma que era um bebezinho, recém-nascida, e minha outra irmã, assim, um pouco menor que eu. E era uma responsabilidade muito grande, porque eu tinha que cuidar delas de uma certa forma. Você não só cuida, mas interage, é responsável com alimentação, cuidados, carinho. E aí era uma responsabilidade que era muito grande para uma menina de 9 anos de idade. Eu era uma criança, então eu tive que abrir mão da minha infância, eu tive que abrir mão de brincar com os amigos, brincar com os meus primos para cuidar das minhas irmãs mais novas. Porque os meus pais tinham que trabalhar, trazer o sustento para casa e tudo era muito difícil. Não dava para pagar uma babá. Eu lembro que meu pai até tentou pagar uma babá, mas ela acabou maltratando a minha irmã. Então essa responsabilidade acabou caindo para cima de mim. E desde aí fui crescendo e as minhas irmãs sempre lá comigo, a gente sempre foi muito companheira. E cada vez mais que eu crescia, as responsabilidades aumentavam, foi reforçando a ideia de que eu não queria mais abrir mão da minha vida para cuidar de uma pessoa que fosse tão dependente de tudo. É porque é uma criança, ela é dependente de carinho, de atenção. E você está formando um ser humano, então assim, você tem que ter cuidado, você tem que ter... a criança aprende muito observando o comportamento dos pais. Então é uma responsabilidade que eu teria que estar 100% presente com essa criança. E aí eu fui crescendo, fui vivenciando a minha adolescência, sempre com aquela responsabilidade. Na verdade, eu nunca deixei de ter responsabilidade de cuidar das minhas irmãs, sempre tive. E conforme eu fui crescendo, essa ideia sempre ficou mais forte. Depois que eu casei, inclusive meu marido também tem esse mesmo pensamento, que também não quer ser pai, eu fui tendo outros projetos para minha vida. Eu tenho projetos pessoais, profissionais para realizar, e eu entendo que uma criança, ela, de uma certa forma, pediria atenção e pediria que eu desfocasse desses projetos. E eu não quero me desfazer deles. E a gente acredita que uma criança, ela tomaria bastante tempo, porque é atenção. Conforme o ano passa, conforme o tempo passa, a nossa vida é muito mais corrida. E eu vejo muitos pais com crianças que passam muito tempo no telefone. Às vezes a gente vai jantar e os dois, o casal, né, o pai e a mãe, fica no telefone, a criança fica totalmente aérea. Então, assim, é muita dedicação, é muita responsabilidade. E a gente, hoje em dia, não tem esse tempo, né? Então, a gente opta por não ter. Na verdade, como eu te falei, né? É uma construção. Eu vim desde a minha infância vivenciando situações que reforçaram a ideia a escolha pela não maternidade. Mas isso também não quer dizer, Vitória, que eu odeio criança. Muito pelo contrário, eu amo criança, eu amo interagir com a criança. Eu amo essa energia que a criança e a inocência que a criança passa. Eu amo tudo isso. As pessoas, elas têm essa noção, né? Essa ideia de que ela não quer ser mãe, ela odeia criança. É totalmente diferente, deixando isso bem claro. Eu gosto muito de criança, mas isso não quer dizer que eu queira ser mãe. Devido à responsabilidade e essa construção que eu te falei mesmo de se doar mesmo para uma criança. Isso demanda muito tempo e é uma coisa que a gente não quer mesmo. E deixa eu te perguntar, como é para as pessoas ao seu redor, a sua família, os seus amigos, aceitarem isso? Como é que eles reagem quando você conta?
é bem complicado, principalmente para amigos mais velhos, porque eles ficam assim, como assim tu não quer ser mãe? E alguns até falaram assim, Edne, mas tu casou pra quê? Porque casamento, você casa pra ter filhos, né? E eu assim, eu sempre penso que as pessoas, elas criam um padrão pra você. Se você é jovem, você tem que casar. Quando você casa, eles querem que você tenham filhos. Se você tem um filho, tem que ter outro filho. Se você tem outro filho, eles querem... Então, as pessoas, elas sempre vão estar criando expectativas pra tua vida. E aí elas não respeitam a tua vontade. Essas pessoas, elas ficam assim, Edne, tu não quer ter filho? A minha mãe, meu Deus, a minha mãe só vive falando de filho. Quando é que você vai me dar meu netinho? A minha sogra só vive pedindo netinho. Mas, e é o que a gente sempre fala, né? É uma responsabilidade muito grande. E a gente gasta mais energia tentando explicar para as pessoas que não quer, por várias razões. Mas assim, a gente percebe que elas estão inclinadas a não quererem, né? É engraçado que as pessoas, elas querem escolher por você. Se você não escolhe o que elas querem, elas ficam chateadas, elas tentam mudar a tua ideia. Só que é que a gente fala, né? Além da responsabilidade, é muito custoso financeiramente ter um filho hoje em dia. Você tem que pagar a escola, um bom plano de saúde. Não é só colocar um filho no mundo, gente. Não é isso. Existe toda uma situação que a gente precisa estar atento. E as pessoas, elas ficam assim, horrorizadas. Ou seja, mas tu não gosta de criança? Eu falei, não, gente, não é isso. É porque... E eu acho que, eu estava até dando uma estudada sobre isso, que aumentou de mulheres que não querem ter filhos, porque elas estão inclinadas a se satisfazerem profissionalmente, pessoalmente, se cuidar, sabe? E eu acho isso legal, porque elas estão mudando a percepção, né, de ter um filho não é só colocar no mundo, mas exige muita atenção, e aí a atenção está desfocada, e tudo bem, é o que você quer, né? Eu só queria que as pessoas, elas respeitassem a opinião, porque infelizmente hoje em dia elas sempre querem te impor o que elas acreditam que é felicidade. As pessoas falam assim, Edne, mas ter filho é tão bom, traz tanta alegria. Eu sei, eu não discordo. Edne, conta pra gente, como você acha que estaria a sua vida, ou como seria a sua vida se você tivesse um filho? Bom, como seria a minha vida é bem difícil de imaginar, porque, enfim, eu acho que eu não estaria vivendo o que estou vivendo hoje e vou viver muito mais em relação às minhas experiências profissionais, justamente porque um filho, ele precisa muito de atenção, né? Talvez eu estivesse vivendo, mas não fosse tão entregue como eu sou agora. Por exemplo, passar mais tempo no trabalho, viajar a trabalho. Você não consegue abraçar o mundo com as duas mãos, né? De um lado ia estar faltando ou o profissional ou a criação do meu filho. Então, assim, um possível filho na suposição que você fez. Eu sei que eu não estaria vivendo isso, não com tanta intensidade. Eu estaria mais inclinada a pensar no futuro dele, porque eu sei que eu ia querer o melhor, né? Edne, agora entrando num lado mais pessoal, eu queria saber de você chegou a se questionar em algum momento sobre essa sua escolha? Sim, eu acho que toda mulher que decide não ser mãe, chega um momentinho assim que bate uma dúvida, justamente pela questão das pessoas ficarem reforçando essa ideia, né? Reforçando o quanto que é pra sim ter filho, né? Você casou, você tem que ter filho. Então, pela questão da minha mãe estar falando, da minha sogra, os meus parentes, os parentes do meu marido, então chega um momento que eu fico assim, será que é isso mesmo? Porque você fica balançada, principalmente quando a opinião vem de pessoas que são relevantes para você. Eu fiquei balançada, eu falei, será? Mas toda vez que eu penso na ideia, eu me sinto assim, como se eu estivesse abrindo mão de mim. Então, isso só reforça que eu estou decidida mesmo pela escolha.
Mas isso não quer dizer que, se por um acaso acontecer, claro que a gente sabe que nenhum método contraceptivo é 100% eficaz. Se por um acaso acontecesse, isso não quer dizer que eu não amaria meu filho, muito pelo contrário, eu tenho certeza que eu amaria muito. Você, como mulher, você é muito mais cobrada que um homem. Por exemplo, meu marido não é tão cobrado quanto eu sobre a paternidade dele, né? Porque é aquela ideia de que a mulher nasceu para gerar um filho. E então, assim, a gente sofre muito, assim, muita pressão pelas pessoas. Elas querem impor as vontades dela e você acaba balançando de uma certa forma. Mas eu sempre brinco, se ela quer netinho, vou deixar logo com a senhora então. Mas a gente tem que tentar levar na brincadeira, porque senão a gente acaba ficando confusa, sabe? Tudo isso confunde muita gente, a gente fica... E é muito difícil, né? Porque é uma escolha sua, as pessoas deviam respeitar, entender e não te deixar com essa pressão, né? E não sai daí, no próximo bloco o Cenário Diversidade vai trazer mais novidades. Os cases que se tornaram sucesso no estado, experiências que deram certo, histórias de superação, grandes nomes do empreendedorismo na Amazônia. Tudo isso e muito mais você confere no programa Empreender na Amazônia na TV Cenário. Toda quarta às 7h, com a apresentação do economista Marcos Evangelista. Confira revistacenario.com.br. Música, séries, cinema, literatura, arte, aventuras. Várias outras dicas para você aproveitar melhor o seu fim de semana você confere no Cenário Recomenda. Toda semana a equipe da revista Cenário separa as melhores dicas para indicar para você e toda a sua família. Confira! Sábado, 15h, no site da revista Cenário e redes sociais. O que me fez não escolher a não maternidade? Na verdade, o que me fez não escolher ser mãe foi justamente acompanhar uma gravidez, que foi a da minha mãe. Minha mãe tinha 40 anos e teve uma gravidez de risco da minha irmã, que agora já tem 13 anos. E no período eu acompanhei todas as dificuldades que ela teve, as recomendações médicas. E desde então eu venho desromantizando essa ideia de maternidade, de natureza, que toda mulher precisa ou deve ser mãe. Então, acompanhando esse processo dela, a gravidez dela, eu pude perceber que eu não queria isso para minha vida. Admiro de quem tem a coragem de ser mãe, quem quer ter filhos, mas na minha ideia, na minha concepção e no que eu acompanhei, eu não acredito que seja uma tarefa para mim. Eu acho que a mulher ela pode fazer várias coisas e não obedecer ou aceitar uma imposição da sociedade só porque a mulher é mulher. Então, eu acho que ser mulher também é dizer não. E eu disse não à gravidez. Quando eu digo para as pessoas que eu não quero ter filhos, elas geralmente não acreditam. Dizem que eu vou mudar de ideia, que em algum momento eu vou ter essa necessidade. E algumas até dizem assim: Carol, tu precisa ter alguém para cuidar de ti quando tu ficar velho. Então, eu penso assim, ter filho para cuidar de mim quando eu ficar velha. Então, eu vou criar um criado para mim. Então, para mim, essa ideia é um pouco absurda. Eu acho que você não precisa criar uma pessoa para cuidar de você. Eu acho que todo mundo é capaz de se cuidar, até um certo período, claro. Mas eu acho que não seja a função de um ser humano da Terra cuidar do outro. Eu acho que se você tem um filho, você tem que ter a capacidade de deixá-lo viver a vida dele e não associá-lo a você durante toda a eternidade, ou pelo menos quando você for velho. Então, eu acho que é mais uma ideia desromantizadora que a gente tem que ter em relação a isso, ao amor de mãe e filho, ao comportamento que a mãe espera de um filho. Então, eu não seria capaz de conceber uma pessoa no mundo para cuidar de mim quando eu for velha. Eu acho que, para mim, essa ideia foge totalmente do aceitável, do saudável.
e limita as relações entre laços familiares, laços sanguíneos. E eu acho que você pode ter uma pessoa para cuidar de você, mesmo que você não tenha um filho. Pode ser um marido, um namorado, uma pessoa da sua confiança, até mesmo um parente, um irmão, não necessariamente um filho. Eu acredito que eu possa usar o exemplo da minha irmã. Eu tenho uma irmã de 29 anos que tem um filho de 9. Então a vida dela é um pouco diferente da minha. Tem responsabilidades que eu não tenho, tem tarefas que eu, por exemplo, não tenho. Levar uma criança na escola, educar, ensinar, passar princípios, enfim, conceituar, ensinar, eu acho que é o principal. Então é uma grande responsabilidade, não é só a questão monetária. Ter um filho é educar alguém para o futuro, educar uma pessoa para viver em sociedade, e a sociedade nem sempre é justa, simples, e são muitas questões que são difíceis, que eu imagino que a minha vida seria como se fosse a dela. É claro que eu vejo que ela é feliz, que ela ama o filho, também ama o meu sobrinho, mas eu não me imagino tendo essas mesmas responsabilidades. E então eu acho que eu não teria a mesma liberdade, eu não teria a mesma capacidade de escolha, porque quando você é mãe, você deve escolher por você e por outra pessoa. Então isso se torna cada vez mais difícil, você tem que ter decisões que se baseiem cada vez mais no bem coletivo e você deixa a sua individualidade de lado para cuidar de uma pessoinha que é muito mais importante que você. Então eu acho que é isso que muda para mim. Nós vivemos numa sociedade onde existe uma romantização sobre a maternidade. As pessoas têm uma crença de que a mulher, para ser plena, para a mulher ser completa, ela precisa passar pela maternidade, ela precisa ser mãe. Só que a gente tem que entender que muitas mulheres hoje, elas não querem passar por esse período, né, por essa fase da maternidade, não desejam ter filhos. Só que também a gente tem que... Muita gente critica, só que a gente tem que entender o que leva essa mulher a não querer passar por isso. A gente tem que entender qual foi a vivência que essa mulher teve, qual foi a história dela de filha, como foi a gestação dessa mãe, o que é que ela ouviu nesse momento todo dela, desde a fase da infância até se tornar uma mulher, o que é que ela ouviu que era ser mãe, quais são os exemplos de mãe que ela via também, né? O que é que ela escutava tanto sobre a maternidade, que a maternidade é difícil, que gerar é muito complicado, que a gente não tem mais vida depois. E a gente também tem que entender a expectativa que é criado pela família. Muita gente, por exemplo, um pai, a necessidade, o desejo de querer ser pai. Uma mãe, de repente, querer se tornar uma avó. Um pai querer se tornar avô, uma irmã querer se tornar tia e de repente aquela pessoa diz que não quer ser mãe. A gente tem que também entender os dois lados. A gente tanto tem que dar uma atenção para a mulher que não quer gerar um ser e a gente também tem que dar atenção para esse outro lado da família que está deixando sonhos, expectativas. Então a gente tem que dar uma atenção para os dois lados. A gente também acha que a maternidade é fundamental para isso, não. A gente tem que olhar que às vezes durante a gestação, muitas mulheres, elas quando geram um bebê para atender o interesse da família, ela pode desenvolver vários transtornos durante a gravidez e esses transtornos vão ocasionar alguns problemas para o bebê depois da gestação. Né? A gente sabe que existem alguns problemas como depressão pós-parto, também acontece depressão durante a gravidez, alto índice de ansiedade. Então nós temos que ter realmente bastante atenção e bastante cuidado. A gestação não é só algo físico, que a mulher vai ficar plena. Nem toda mulher se acha plena durante a gravidez, nem toda mulher gosta de estar com a barriga grande, crescendo, nem toda mulher acha gostoso o bebê mexendo. Então a gente tem que entender que a maternidade não é também tão lindo como todo mundo está falando.
Algumas mulheres gostam e querem se tornar mãe, outras não querem, porque têm crenças ou medos, né, do que já escutou sobre a gestação, e outras realmente não querem. O melhor é realmente a família buscar uma ajuda para um psicólogo familiar, um terapeuta perinatal que possa realmente dar uma assistência para essa família, ouvir o interesse de cada família para que possa dar um acolhimento e chegar à conclusão se a mulher quer ou não realmente ter bebê, né, se tornar mãe, ou também dar uma assistência para essa família para o luto de não ter aquilo que eles desejavam. Isso é a melhor forma para a gente tratar com uma família quando a esposa, a mãe, não quer se tornar mãe. E o Cenário Diversidade fica por aqui. Se você gostou, deixa seu like e deixa aqui nos comentários o que você quer ver aqui no programa. A gente se encontra na próxima semana. Até logo!